Amém? Paz do Senhor, glória a Deus. Daniel 10, capítulo 12. Daniel 10, 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12, em nome de Jesus. No versículo 12 diz o seguinte. 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Versículo 13. 12, 13 só, tá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, olha só aqui, o que eu preciso entender? A nossa vida, nós precisamos entender que Deus criou um caminho para que atravessasse o céu, atravessasse e nós pudéssemos chegar na presença de Deus. Como? Oração. Oração. O que ele fala aqui? Mas o versículo 12 diz assim: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, olha só, Deus, a partir do momento que nós ouvimos acerca de alguma coisa, e nós começamos a clamar, desde o primeiro dia são ouvidas as nossas palavras. Aí o que ele fala aqui? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Então, tinha um impedimento que estava acontecendo. O impedimento espiritual. O que nós precisamos entender? Deus está ouvindo a nossa oração desde o primeiro dia. Presta bem atenção. Deus poderia eliminar a situação de uma hora para outra? Claro que poderia. Mas existem coisas que eu vou viver o processo de chegar até o milagre. Mas a nossa oração chegou no céu desde o primeiro dia. Deus, eu orei aquilo, Senhor, tal dia. Mas desde o primeiro dia já chegou lá no céu. Eu comecei Mas por que não aconteceu ainda? Tem alguma coisa envolvendo ali. Deus, olha, o Paulo estava lá querendo ir para Bitínia, a gente já sabe dessa história várias vezes, teve impedimento. Esse impedimento era Deus que não estava permitindo. Por algum motivo, não era para ele ir para a Ásia, mas para Macedônia. E ele foi para Macedônia e as coisas acertou. Aqui era um impedimento de um demônio, de uma situação maligna. Mas o Daniel estava perseverando na oração e no jejum. O que nós precisamos entender? Deus não despreza a minha oração nem a sua oração. A nossa oração chega na presença de Deus em nome de Jesus. Mas tal situação, Deus. Mas aquela situação chega na presença de Deus em nome de Jesus. As coisas chegam na presença de Deus em nome de Jesus. Diante das situações todas, nós vamos viver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Mas eu orei tal dia, tal... Então, Deus não esqueceu daquela oração. E durante o dia, eu me lembrei de... Deus ministrou algo que, em nome de Jesus, aquilo que você já orou, faz tempo, Deus vai te lembrar e vai realizar em nome de Jesus. Amém? Aquilo Deus estava me lembrando agora, eu estava lembrando aqui durante o dia. Às vezes você fez uma oração há muito tempo atrás.
Pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser anos. Mas Deus é fiel, a oração chegou na presença dele e nós não perdemos oração, em nome de Jesus, não perdemos oração. Eu não posso apagar com as minhas palavras, mas a oração chegou na presença de Deus, nós não perdemos oração. Eu estou falando com Deus, não perdi o meu tempo, só tem a vitória acontecer. Eu não leio, mas o Espírito Santo não esqueceu. Eu posso até ter esquecido que orei há tanto tempo por uma situação. Vamos continuar aqui só para a gente traçar o raciocínio no Samuel. A Ana, vamos falar da Ana aí rapidinho. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel 1, né? Samuel. Samuel capítulo 1, versículo 10. Do 10 ao 13, depois 15, 17 e 19, tá? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Irmão, presta bem atenção. A mulher chegou com amargura de alma. Você acha que Deus não está vendo? Ela, às vezes, tem dia que nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos como enfrentar a situação. Às vezes chega desafio maior do que a gente imagina. Mas não é maior que Deus. Pode até ser maior que nós, mas maior que Deus não é. O Davi, o Golias era maior que Davi, não era? Mas quem deu a vitória foi Deus. Então vamos lá. Nós não sabemos como fazer. Aí você acha que a oração não chegou na presença de Deus? A mulher com amargura de alma, ela estava com amargura de alma, mas ela não estava com problema mental. Ela não estava doida. Ela estava sofrendo com amargura de alma. Mas ela não estava doida, com problema mental. Ela fez uma oração certeira com Deus. E teve resultado. Aí ela faz o voto. Aí o Eli olha, fez atenção. Aí, só. Isso daí é para fortalecer a fé dela. Porquanto Ana... e ele fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana, no seu coração, falava com Deus, e só se movia os seus lábios, porém, não se ouvia som, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse... Aí o Eli vai falar com ela que ela teve embriagada, no versículo 15. Porém, Ana respondeu, disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 17. Aí o 17, ele libera a palavra na vida dela. Então respondeu ele e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, presta atenção. A mulher derramou a alma na presença do Senhor. Aí eu acho que aquele dia que eu chorei muito, aquele dia que as nossas emoções estavam fora do controle e você estava se segurando ali, e mesmo assim a gente não caiu por terra, mas a gente foi buscar a Deus. Você acha que aquele dia Deus não ouviu? Não é que aquele dia foi o dia que Deus ouviu mais. Ele ouviu os outros dias, mas aquele dia para nós era mais desafiador para buscar a Deus. Deus não jogou aquele dia fora.
Deus não jogou aquele dia fora, e em nome de Jesus Ele vai nos lembrar de orações antigas que nós fizemos. Aquilo que você pediu a Deus, Deus está conservando até que chegue até você, até que chegue na minha mão, na sua mão, porque Ele é fiel para nos dar vitória. A mulher estava como? Estava numa situação desafiadora, estava com amargura de alma, derramou a alma perante a presença do Senhor, e ela fala assim, ó, no versículo 13 ela fala, porquanto Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada. Ela sabia a condição dela. Sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho, nem bebida, atribulada de espírito. O negócio não estava, já estava no espírito. Ela já estava sentindo coisa que outras pessoas não sentiam por conta daquela necessidade, daquilo que ela queria. O que eu preciso entender? Deus não joga fora aquilo que nós clamamos. Eu não sei se tem depósito, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus ouve. Mas eu orei há muito tempo por situações. Tem hora que você lembra assim, tem hora que você profetizou por alguma situação, que você via lá que a situação estava desafiadora, aí você declarou, vai ter bênção, vai ter milagre, eu declaro que aqui vai ser uma bênção, eu declaro que esse tempo de contenda vai passar, e depois vai passando um tempo, e nós vamos parando para entender, a sua oração chegou na presença de Deus. O que ele falou? Desde o primeiro dia que você começou a clamar. Desde o primeiro instante, irmão, Deus é fiel para nos dar a vitória. Às vezes você fala assim, Deus, presta atenção. Deus, eu quero tal coisa ali, aquilo ali, Deus. Em nome de Jesus, vai ser meu. Passa 5 meses. O negócio não sai do lugar. Guarda até o dia que você vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus guarda aquilo que é nosso. Aquilo que Deus, por exemplo, aí vamos supor, Deus, sabe o que é? Eu tô achando que eu tava meio pancado aquele dia que eu falei aquilo. Porque eu tô achando que não vai chegar. Você só pensa, né? Pro diabo não pegar a palavra, né? Eu tô achando que aquilo lá não... Aí Deus fala assim, desiste não, vai dar certo. A oração não foi em vão. Ela chegou na presença de Deus, do trono do Senhor. Em nome de Jesus, mantenha firme. Mas, irmão, vamos lá. Vamos para a solução. Então você sabe que a sua oração já chegou na presença de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então, a nossa oração já chegou na presença de Deus. No versículo 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, olha só. Presta bem atenção. A sua oração, a minha oração, chegou na presença de Deus, certo? E Deus vai movimentar as coisas para nos abençoar, certo? Se eu pedir para Deus, um avião, Deus pode me dar um avião? Pode me dar um helicóptero? Pode, claro que pode. Só que eu tenho que ter condição de manter esse avião, de ter um piloto e tudo mais, certo? Então Deus vai movimentar tudo isso. Aí você imagina o que Deus vai movimentar para que nós possamos viver aquilo que nós estamos querendo. Irmão, em nome de Jesus, sai da sua terra.
Se eu continuar, presta atenção, quando eu falo sair da tua terra, não é para eu e você mudar de lugar. Às vezes, Deus nos leva em lugares diferentes para aprender coisa diferente. Ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, da tua terra, geograficamente, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Deus quer destravar a nossa mente. A oração está lá no céu clamando e Ele quer liberar, mas eu e você muitas vezes travamos a bênção. Mas espera aí, não, mas eu tô querendo, eu tô disposto, mas Deus quer criar caminhos para que eu possa viver aquele milagre. E diante disso, as coisas vão acontecendo. Nós vamos para um lugar, vamos para o outro, encontra com uma pessoa e fartei uma bênção. Mas o que eu preciso? O que Deus vai fazer na nossa vida, o que nós clamamos, vai requerer uma mudança minha e sua. Muitas vezes, a mudança que eu quero dizer é mente. Deus quer abençoar. A oração está lá no céu. E se nós ficarmos todo dia clamando, Ele vai abrir o nosso... Aí você começa a lidar com uma situação. Puf, vai lá. Aí daqui a pouco você lida com a situação, vai pro outro lado. E daqui a pouco vai destravando aquilo que estava na nossa cabeça. Você quer ver uma coisa? Então, o que eu entendi? Minha oração está lá no céu. Eu clamei por algo... Deus vai movimentar. A Ana, com amargura de alma, derramou a alma na presença do Senhor. Deus conceda a tua petição. E Deus concedeu. Ela teve o filho ali na hora? Não. Levou o tempo lá da gestação até que aconteceu. E na hora que teve a gestação, foi mudando o corpo, foi mudando a mente, até que ela ganhou o bebê, o Samuel. Ela alinhou o que... Peraí, será que eu quero tanto isso, que isso é maior do que Deus? Deus, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus, você não sabe não? O que é? Não, eu só tenho o meu empregado aqui, o Eliezer, negativo. Você vai ter o teu filho. Ah, é? Tá bom, então tá. Abraão, aí no meio do caminho, o que o Abraão fez? Arrumou uma história lá com Agar, que a Sara deu a sugestão para ele, aí deu o problema que a gente sabe que deu até hoje, né? Aí depois ele tava lá com Isaac. Abraão, sabe o que eu quero falar para você? Entrega teu filho aí. Irmão, o que eu preciso entender? O que a Ana fez? A Ana falou, Deus, o que eu quero trazer para mim e para você? Destrava a sua mente. Se o que eu quero, pensa aí no que você quer muito, é maior do que Deus, não vai chegar em nós. Não pode chegar em nós. Porque se algum dia Deus pedir aquilo, como é que eu vou fazer? Aí Ele não vai colocar na nossa mão, porque eu vou me perder. Mas a oração chegou lá no céu. O que eu preciso entender? Querido, destrava a mente em nome de Jesus. Outro dia eu estava no meio do caminho, no meio do trânsito, andando. Deus, destrava a minha mente, Senhor, para viver o que você tem para mim. Irmão, às vezes a oração está lá clamando, porque ela não foi vazia. Presta atenção, Deus guardar algo durante 5 meses. 5 meses guardou. Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Eu já pedi, então eu vou buscar. Eu já bati, então eu vou bater então, que a porta vai abrir. E eu vou lá buscar. Foi buscar, deu certo as coisas em nome de Jesus. Se eu ficar com a mente travada, não, peraí, Deus quer, a oração não foi em vão. O que ela fez? Deus, é o seguinte, vamos lá, o que eu quero? O que eu quero é maior que o Senhor? O que você quer é maior que Deus? Se for maior que Deus, querido, Ele não vai dar, porque vai nos perder. Nós vamos nos perder com a bênção. Abraão, peraí, você está muito com dengo com esse Isaac. Vamos ver se você está na minha mesmo ou se você já está adorando já o seu filho. Entrega ele aí, vai lá no Moriá. Dá tempo de você pensar. Daqui até lá você vai sabendo o que você vai fazer. Não, Deus. Depois que eu sair da minha casa,
O Senhor apareceu para mim, eu fiz um altar para o Senhor, eu tenho um altar. Irmão, aí a mente destrava. Aí você começa a entender as coisas de maneira diferente. Não, peraí. Eu quero tanto um filho? Quero. Então tá bom. Então essa é a minha oferta. Deus, quando você me der, eu entrego para o Senhor. Entregou, abriu a madre dela e ela teve mais outros filhos. O que nós precisamos entender? Às vezes nós colocamos... Aqui, aqui, essa pontinha aqui, para receber o milagre. Falta só isso aqui, Destrave isso aí em nome de Jesus. A oração tá lá no céu clamando. A oração, Abraão, sai daí que não dá para fazer o que eu quero fazer na sua vida, aonde você está. O que ele falou? Detalhadamente. Sai da tua terra, geograficamente, da tua parentela, pessoas, da casa de teu pai, mais intimamente ainda, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não tinha nem mostrado ainda. O que ele fez? Eu vou fazer de você isso e isso. Ele saiu. O que nós precisamos entender? Destrava, querido. Se eu continuar com essa mente, Romanos 12, 2, não vos... Só aqui na tela, aqui, vou continuar no Gênesis. E não sedes conformados com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Ele tem uma vontade perfeita para mim e para você em nome de Jesus. Agora, se eu ficar segurando a bênção lá em cima, a oração já chegou lá, desde o primeiro dia que nós começamos a clamar. Aí teve um dia que você falou, Deus, eu não estou aguentando. Aí a gente orou, derramou a alma na presença do Senhor. Destrava, querido. Entrega o Samuel, que Deus já deu o milagre em nome de Jesus. Às vezes nós ficamos, um cisquinho de nada. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer com tal jeito. Mas eu tenho que... eu e você coloca empecilho para Deus. Não coloca não, Deus quer abençoar. Presta atenção. Marcos 8, 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, pode colocar, por favor. Marcos 8. No 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogou-lhe que lhe tocasse. Seguido, por favor. E tomando o cego pela mão, levou aonde? Para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Não converse com ninguém da aldeia. Irmão, presta atenção. Isso aqui não é por acaso que está aqui. Quanto tempo ele estava clamando por um milagre? Não foi em vão a sua oração, a minha oração. Ele não ficou muito tempo, mas ele não saía de dentro da aldeia. Até que alguém falou: Jesus, toca nele. Aqui Jesus tocou O que Jesus fez? O 22. O que Jesus fez? E chegando, trouxeram um cego, e tomando, 23, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via. Aí Jesus fez o procedimento. O cara ainda não estava vendo como árvore. Aí ele cuspiu, fez lá, aí depois pôs as mãos. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Às vezes tem bênção escondida em lugar que a gente não sabe. E tem tropeço em lugar que a gente não arreda o pé. Você sabia disso? Às vezes você tá lá, tá clamando dia e noite, entra no quarto, sai do quarto, entra no... Deus falou: entra no quarto, filho, não sai do quarto, fala com Deus. Aí
De novo, entra no quarto, não sai do quarto. Fala, aí Deus tá, oh meu Deus do céu, ô filho, o que eu faço com você? Sai daí dessa aldeia, tá atrapalhando o seu entendimento. Não volta mais lá, não conversa com ninguém de lá. A oração tá lá no céu, ó. É mais ou menos assim, ó, tá num saquinho bem fininho, sabe uma sacolinha bem fininha? Deus quer dar um espetadinho ali, ó, para derramar a bênção sobre nós. Só que eu fico com a mente travada. O Abraão não falou? Ô, Abraão, sai daí. Não fica aí não, não dá pra você ficar aí não. Eu vou fazer coisa na sua vida, o seu pai vai atrapalhar, seus amigos vai atrapalhar, fulano vai atrapalhar. Não, sai daí. Não dá. Deus está falando. Irmãos, às vezes, o que eu preciso entender? E muitas vezes é amizades, que nem ele fez aqui. Ó, não entra na aldeia, sai da aldeia, não fica aí não. Aí tá travando. Aí a coisa da nossa mente, a gente coloca... Ah, eu preciso ter isso, para eu ter isso, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa fazer nada, obedece o que Deus está falando. Sai da aldeia, não volta mais na aldeia. O que Deus está falando para você? Então, pensa nisso aí em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus é fiel para nos dar a vitória. Às vezes a gente... Aí você começa a lidar com o fulano. O fulano, o que você acha disso? Aí o fulano fala assim, ó, é assim. Aí você observa a situação, Senhor, Senhor... Eu acho que eu é que estou travando aqui o milagre. Porque, pensa só, ele não falou que tem pensamento de paz para dar o resultado que eu espero? Quem está atrapalhando a bênção? É eu e você. 5 meses, a oração tá lá por algo que muitas vezes uma pessoa vai lá e faz e desfaz e acontece. E nós estamos lá, Deus, oh Deus... É isso, Deus, oh Deus, eu entrei no quarto de novo, saí do quarto de novo, Deus, e parece que tá a mesma coisa, também você não sai daí, destrava a mente para eu viver a vontade de Deus, a oração tá prontinha para descer e nos abençoar, em nome de Jesus, sai da aldeia, ó, menino, vem cá, vamos lá, cuspiu, nada, colocou a mão, ó, é o seguinte, não volta mais lá e não conversa com ninguém de lá. Tem coisa que atrapalha o nosso raciocínio. Em nome de Jesus, Deus é fiel, não divide a glória dele com ninguém. Se eu estiver adorando Isaac, se eu estiver adorando Samuel, não vai ter Samuel, não vai ter Isaac. Não estou adorando? Não. Então tá bom, vou abrir sua madre agora. Você falou isso aí, mudou a situação, vou entregar na sua mão. Ó, você quer ver como é que é uma coisa? Olha aqui rapidinho. João 5, rapidinho, vamos correr aí. João 5. O Betesda lá, o tanque de Betesda. Só o próximo livro aí, 2 livros para frente, Pedro. Ó, João 5, versículo 5. Ó. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava ali, estando ali há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, ó, presta atenção. Agora, o enfermo respondeu, versículo 7. Respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum... Deus, você não, Jesus, você não pode me colocar lá no tanque? Às vezes a gente só fica pensando que o caminho é lá no tanque. Imagina só, né? Só desse campeonato para ver quem desce primeiro já dá para parar para pensar que tem alguma coisa meio fora de mão desse negócio desse tanque aí, né? Mas é a história para outro dia. Ó, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus entra na... Ó, querido, o que eu tenho que viver? O amor de Deus. Aí não fica falando: Ô Deus, eu preciso de alguém que me coloca lá dentro do tanque. Não, eu sou o milagre, eu sou a bênção. A sua oração, você está aí 38 anos esperando. E aí quando eu chego perto de você, você manda eu te jogar no tanque? É, porque foi isso que ele falou, não foi? Não tem, ó, será que você não pode me colocar no tanque? Ficar aqui de vigia? Não, querido, Deus não vai jogar eu no tanque. Ele vai nos abençoar. Isso aqui revela o amor de Deus. Por quê? Ele falou assim: Jesus, vendo deitado, havia muito tempo, queres ficar são? A mente estava atrofiada. Ele não foi salvo porque ele entendeu,
Foi porque a oração, eu queria ser salvo, Deus me livra daqui. Aí ele entrou nesse negócio aqui, 38 anos. O que nós precisamos entender? O milagre já está lá, pronto para descer. Aí Jesus veio e fez o que? O enfermo respondeu, Senhor. Aí ele coloca lá um obstáculo, né? Ó, não tem ninguém que desce, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ó, ele só sabia aquele caminho. Quantas vezes nós não faz isso? Ô Deus, para mim viver isso tem que acontecer tal coisa com fulano, tal coisa com... Não, Deus quer destravar. Ele é o dono da bênção, o milagre está lá para cair, derramar na nossa vida, assim, derramar de uma vez, assim, ó, coisa boa, abençoada. Aí eu fico pensando, ô Deus, mas peraí, não tem alguém que me coloca no tanque. O que Jesus fez? E Jesus disse, levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O que ele entrou? Jesus veio para dar um milagre. Às vezes nós não conseguimos viver o milagre porque nós ficamos travando. E estamos diante da presença de Jesus e muitas vezes eu falo, Jesus, não tem um jeito de eu descer lá no tanque? O que nós precisamos entender? O milagre não é eu que faço, não é você que faz, é Deus. Mas se a oração está lá no céu, ela vai descer em forma de milagre na nossa vida, em nome de Jesus. O que o Bartimeu fez? Marcos 10, 46, não precisa abrir não, que eu vou falar aqui. O Bartimeu começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre só lá no finalzinho para mim, no versículo que ele fala que vai seguir Jesus pelo caminho. Marcos 10, 46. Ó, e o Bartimeu tá lá, tá clamando, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 46. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, começou a clamar, aí a multidão repreendia, aí ele clamava ainda mais, não, eu quero o meu milagre, ó, ânimo homem, te chama, o que ele fez? O que ele fez? Ó, pegou a capa, jogou a capa fora, por que ele jogou a capa? Ó, a mente destravou, não quero mais ser mendigo, não quero ficar mais pelejando. Ô menino, olha aqui. Põe lá, o que queres que eu te faça? Põe aí. Ó, e vieram para Jericó e saíram... Continua, meu amor. Mais para frente. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar, vai. E lançando de si a sua capa. Tinha que ter uma capa. Para ser mendigo, tinha que ter uma autorização de mendigo. Levantou-se e foi ter com Jesus. 51. Ó, e Jesus falando disso. Irmão, parece fora do comum essa pergunta, mas não é. Às vezes nós estamos com a mente travada, precisa de uma restauração em casa, aí eu falo, Deus, será que não dá para você me dar um carro? Não. O que ele falou? E falando disse, que queres que eu te faça? E o cego diz, mestre, que eu tenha vista. Ó, ele mudou, ó, eu não quero ser mais, jogou de si a capa, destravou a mente na hora. Eu tô indo diante de Jesus, eu vou viver um milagre, vou viver uma cura. Põe lá para frente. Ó, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo, não, vai, a tua fé te salvou. Não vou não. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Se eu continuar seguindo Jesus pelo caminho, a mente vai destravando em cada etapa e nós vamos vivendo aquilo que Deus tem para nossa vida. A oração tá lá no céu, pronta para chegar na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer? Ó, continua orando, não para não. Continua orando, mas Deus vai destravando. Como é que ele destrava? Coloca a gente perto de nós e tira a gente de perto de nós também. E aí a nossa mente vai abrindo e eu vou entendendo. Não, peraí. Se eu fizer isso desse jeito, vai dar bom não. Se eu continuar desse jeito, vai dar bom não. Por quê? A oração já foi liberada. O que esse homem fez? O outro falou assim, Senhor, não tem um jeitinho de pôr eu lá no tanque? Não. Entrou no milagre de Deus ali porque Jesus quis curar a vida dele. Ô Bartimeu, o que você está querendo? Não, Jesus, eu quero voltar a ver. Irmãos, nós estamos diante de Deus. Jesus criou um caminho. Jesus é o caminho, a oração. A oração já está na presença dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel.